Olá! Certa vez um homem muito religioso, um dos líderes do povo de Israel, ele era membro do Sinédrio e ele era um dos fariseus. A Bíblia diz que ele foi visitar Jesus, falar com Jesus à noite. Por que será que ele foi falar com Jesus à noite? Porque ele temia a opinião das outras pessoas? Como líder religioso, ele temia o que os outros pensariam dele? Ou o que ele precisava saber, as respostas que ele buscava, eram tão importunadoras para ele, tão importantes para ele, que ele foi naquela mesma noite para resolver essa situação. O nome desse homem era Nicodemos. E a Bíblia diz que ele foi falar com Jesus e tentou dar uma elogiada em Jesus, dizendo assim: olha, mestre, eu sei que ninguém pode fazer os milagres que tu fazes sem que venha de Deus, sem que seja algo de Deus. Mas Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, sabendo o que se passava, as dúvidas que ele tinha, a preocupação que ele tinha, disse assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou: mas como assim nascer de novo? Como eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Então Jesus disse: você é mestre em Israel? Você é um homem estudado, um teólogo, um homem inteligente? E você não entende o que eu estou te dizendo? Se você não entende das coisas carnais, como você vai entender das coisas espirituais? E então Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você só pode entrar no reino de Deus se você nascer de novo, se você nascer da água e do Espírito. A água pode representar o nascimento natural da mãe, da sua mãe. Ou pode também representar a fé na palavra de Deus, já que a Bíblia chama a palavra de Deus de água purificadora, aquela água que lava, que dá fé, que transforma a vida do ser humano. E nascer do Espírito. Você precisa nascer 2 vezes para morrer apenas uma. Porque aquele que nasce uma só vez, morre 2 vezes. Mas aquele que nasce 2 vezes, ou seja, da carne, do sangue e do Espírito, este morre só uma vez. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, e espiritualmente. E só então você vai entender as coisas espirituais. A Bíblia é um livro espiritual. A palavra de Deus é um livro espiritual. E só se discerne, só se entende espiritualmente. Só quando você nasce do Espírito, a partir do momento que você nasceu do Espírito, que você entende as coisas espirituais. Só a partir do momento que você tem a mente de Cristo, que você não é apenas um homem natural, mas também um homem espiritual, um ser espiritual. Então você vai conseguir entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:14 fala isso. Ora, o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, mas sim aquele que nasce do Espírito, aquele que nasce de novo, o homem espiritual, este consegue entender e discernir
as coisas espirituais.